Vamos lá, gente. Deja, ajusta o nome, Deja. Botou uma musiquinha esperando vocês. Na verdade, a gente está aqui no trâmite final de organização. Boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Todas preparadas aí para rasgar mais um véu? Eu queria saber o que foi que vocês fizeram com os picotes do véu de ontem à noite. Espera ainda, que eu acho que isso ainda está compartilhando. Só um segundo. Então, stop. Ai, nós online aí. Vamos lá, lembrando que o YouTube tem um delay. Então, a gente está aqui ao vivo com vocês. Passando aí por esse processo de culpa. Então, gente, hoje, boa noite a todos. Hoje vamos estar falando aí de culpa, né? Vamos rasgar aí, literalmente, esse véu da culpa, esse véu do não estou confortável, do não está me fazendo bem. Então, o foco é justamente sair desse desconforto e, diante desse desconforto, a gente vem aqui falar para todas vocês de culpa. Então, antes de qualquer coisa, o que eu vou pedir é compartilha isso com as mulheres que fazem parte aí da vivência de vocês, do dia a dia de vocês. Eu estou aqui abrindo para acompanhar o chat também. Oi, Vera, estamos no YouTube. Vamos para lá? Convida as amigas, no YouTube a estrutura é melhor. Então, a princípio, a gente conta com vocês no YouTube. Eu deixei aberto aí, sinalizando também com o link. Coloquei o link no History e na legenda. Então, vamos fazer essa sinalização para que a gente possa, sim, falar sobre culpa. Já hoje, nesse exato momento, o nosso processo é falar de culpa. Então, vamos conversar sobre culpa. Boa noite, mulheres. Estão preparadas aí? Preparadas para tirar essa culpa do mundo todo aí das costas? Né? Dizem que as mulheres já nascem culpadas. Será mesmo? Será que nós já nascemos com as culpas aí nas costas? É muita culpa, né? É muita culpa mesmo. Mas a gente precisa analisar aí de onde é que vem essa culpa. Mas vamos lá. Boa noite a todas vocês, né? Gostaria que vocês trouxessem aí quem nos acompanhou ontem, como foi para vocês ouvir ali sobre as questões... Como foi meditar como foi no ouvir processo ali, aí, né? Nesse processo de rasgar aqueles véus ali, aquele véu da competição, saber que todas aquelas questões que nós trazemos ali de rivalidade, né, e de competição entre mulheres, aquilo foi implantado na gente, aquilo foi programado na gente para que a gente agisse daquele jeito, e por isso
a gente se sente assim, por isso a gente hoje entende que a gente precisa competir, que a gente precisa ver a outra mulher como rival, que a gente precisa conquistar e dominar o nosso espaço, brigando na unha, no dente, porque se não for assim, não tem espaço para todas. E isso é uma mentira, né? Há espaço para todas, sim. O mundo e o universo é abundante, e há espaço para todas. Basta cada uma ocupar o seu lugar, né? Criar ali aquele universo de irmandade, como a gente explicou ontem, a palavra sororidade, ela significa ali irmandade, é a fraternidade entre mulheres. Então, quando a gente fortalece esse universo feminino, quando a gente apoia uma às outras, a gente traz ali aquela força da mulher. Então, juntas nós somos mais fortes, juntas a nossa voz se faz ouvir muito mais longe, né? Se propaga com mais força. Então, como é que a gente consegue combater toda essa competição, que foi o véu que a gente rasgou ontem, se unindo? Então, quanto mais forte a gente fica, quanto mais unida a gente fica, mais a gente consegue combater ali aquele véu, não é isso? Então, é esse aí o caminho que a gente precisa fazer. E hoje nós vamos aí tirar o véu da culpa, que é um outro peso, que é uma outra falsa verdade, que foi colocada nas nossas costas. É uma mochila que está cheia de coisas ali, que a gente vai tirar, ó, uma a uma dessas pedras que transborda aqui. Parece que todas as culpas do mundo inteiro, por isso o título, né? A culpa do mundo todo, parece que foi colocada ali nos ombros e nas costas das mulheres. E aí hoje a gente vai desmistificar isso e começar a retirar aí esses véus e essas pedras aí que estão aí com certeza na mochila de muitas de nós. E é isso aí, gente. Bárbara Feitosa chegando para os que são novatos aí. Eu vi que teve diversos compartilhamentos dos links, vi que teve muitas pessoas que assistiram a aula de ontem, né? Não no online, mas no depois que ficou gravado, porque foi disponibilizado. E assim, fico muito, muito, muito feliz de ter vocês. Então, hoje nós vamos falar de culpa e trazendo a culpa, como a Deja bem falou, uma culpa leve. E quando eu digo uma culpa leve, é aquela culpa que muitas vezes a gente faz questão de carregar se martirizando. Então, o conceito aqui é olhar para essa culpa e ressignificar. Por quê? Porque a partir da hora que a gente traz o peso da culpa, é porque nós fizemos algo que nos trouxe um resultado que talvez não fosse esperado por nós, ou muitas vezes não é esperado pelo outro. E não necessariamente essa culpa deve ser carregada. É tipo aquele erro que não é erro, vira um aprendizado, porque não existe erro, o que existe é um aprendizado diante da escolha, do caminho que foi feito. Então, a partir da hora que a gente se prende a esse erro, que a gente se amarra a esse erro, classificando ela como uma culpa e carrega aquilo ali como um peso, tudo fica mais difícil na caminhada. Porque a todo momento a gente fica naquele processo de vai e volta, vai e volta. Eu gostaria, mas não consigo. Eu inicio, mas não termino. Então, é trazer essa mensagem para vocês de que a culpa é um aprendizado. Então, assim, não tem por que carregar a culpa. É entender que o que aconteceu, que poderia nos deixar culpadas, que não é sempre o que acontece, é algo para ser ressignificado e ser olhado com carinho naquele determinado momento. Então, somado a isso, né, somado ao que a gente vem falando de mulheres, o que a gente vem falando aí ontem foi bem batido, teve polêmica, teve discussão no chat, teve também invasão de pessoas que quiseram esculhambar com nossa palestra, mas fez parte do processo, que foi justamente a gente não conseguiu administrar e ainda a gente carregou a culpa, né, Deja? Porque a gente hoje ficou com a gente veda tudo isso. E chegando ao conceito do que a gente está trazendo aqui, é justamente nós não temos que se sentir culpada. Aconteceu dentro de um processo que, infelizmente, existem pessoas que entram para isso e está tudo certo. Então, a gente tentou fazer alguns bloqueios, tentou, dentro da ferramenta, botar alguns bloqueios de palavras-chave, tentou
fez o bloqueio de algumas pessoas que ontem entraram com o intuito de não direcionarem para o que a gente tem como foco, que é trazer para vocês um olhar de instrução, um olhar de despertar, um olhar de trazer a consciência. E a partir disso aí, a gente hoje está aqui com vocês justamente nesse intuito. Continuo dizendo, homens que estão na palestra, em especial quem entrou no Instagram, convida as mulheres, vocês são muito bem-vindos, mas o papo essa semana é direcionado para mulheres. Por quê? Mulher empoderada empodera mulheres e a gente está aqui falando sobre culpa e vamos tocar em alguns assuntos que alguns homens podem se sentir assim um pouco mexidos. A exemplo é ser boa, fazendo história, de quem é a responsabilidade aí de uma gravidez? De quem é a responsabilidade da gravidez? Antes de entrar aí nesse ponto, Bárbara, eu queria trazer um ponto aqui, que assim, quando a gente fala de culpa, de erro, a gente trazendo para uma visão sistêmica da coisa, a gente poderia dizer também que a culpa, ela é uma ilusão. Por que uma ilusão? Porque quando a culpa, no caso, e o erro, ele está relacionado ao passado, né? É algo que você fez lá no passado. E o que você fez no passado foi como foi. É passado. Não tem como remediar aquilo. Não tem como remediar. E o que você fez dentro da capacidade, da habilidade, do conhecimento que você tinha naquele momento. Então, tem aquela coisa que diz assim, se eu pudesse voltar ao passado, eu faria diferente. Mera ilusão. Mera ilusão. Ninguém faria diferente. Como assim? Eu faria diferente, sim. Se me desse a oportunidade de voltar, eu faria tudo diferente. Não, você não faria diferente, você faria exatamente igual. Porque se voltasse o tempo, você seria aquela mesma pessoa dentro daquela mesma condição, com aqueles mesmos conhecimentos que você tinha naquela época e naquele exato momento. Então, você faria tudo exatamente igual. Porque você era, naquela época e naquele momento, aquela pessoa com aquela condição e com aquela consciência. Então, você iria fazer tudo igual. Então, por isso que a culpa é uma ilusão. É algo que você carrega com você e você não tem como mudar. Não tem. O que você pode fazer? É fazer diferente dali para frente, para que se uma nova oportunidade surgir na sua vida, parecida com aquela situação, o sinal de alerta ligar, acionar e você dizer, caramba, eu já passei por isso. Eu sei como foi que aconteceu quando eu fui por esse caminho. Eu vou pegar o outro caminho. Esse caminho aqui eu não vou porque eu já sei o resultado. Eu vou por outro. Aí você está usando o quê? A sua nova consciência, o quanto você despertou, o que você aprendeu de diferente e você está agindo com as suas novas habilidades. Então, aí sim você fez diferente. Mas é uma ilusão você dizer que se você voltar ao seu passado, você faria igual. Ou você faria diferente, perdão. Você não faria diferente. Então, gente, essa questão da culpa algo que... A gente quer voltar ao passado com a experiência de hoje, né? Por isso que é ilusão. Por isso que é ilusão. Quando eu entendi isso, quando caiu a ficha, eu parei de falar isso. Eu digo, gente, que baboseiro um negócio desse. Mas eu falei isso por muito tempo. Quando essa ficha me caiu, eu digo, misericórdia, Senhor. É verdade. A gente, como você disse, eu quero voltar ao passado, mas a desde de hoje, é possível? Não, não é possível. Não é. Não cabe mais. A desde de hoje não cabe mais naquela caixinha de ontem. Porque eu expandi, o meu universo cresceu. Então, não me cabe mais naquele lugar que era antes, que eu vivia antes. Eu não caibo mais naquele lugar. Aquele universo não me pertence mais. Eu cresci, eu expandi. É aquela mesma coisa, né? Quando você vê, você não pode deixar de desver. Não tem mais aquela... Eu vi. E agora eu faço o quê? Bom, desver você não vai desver mais. Você já viu, minha filha. Você pode até fingir, mas desver você não desvê. É a mesma coisa. Você expandiu, você não volta mais para trás, né? Você evoluiu, você não desevolui, não. Não existe isso, retrocesso. Você estagna, você para, mas você não volta.
Então, é a mesma coisa. Então, nessa questão da culpa, é interessante que isso fique bem claro para as mulheres, porque isso já suaviza e já tira, pelo menos de mim, tirou uma boa parte da culpa, já saiu quando eu adquiri essa consciência. Eu digo, bom, se é desse jeito, eu não preciso me martirizar tanto por algo que passou. Porque fazer o quê, né? Fazer o quê? E uma das culpas que muitas mulheres que são mães carregam é aquela culpa, Bárbara, você é mãe, você sabe, de vou traumatizar meu filho. Principalmente quando a gente entra nessa linha das terapias, né? Terapêutica. Ai, meu Deus, eu não posso traumatizar meu filho, eu não posso traumatizar meu filho. Foi outra coisa que também me deu uma bugada na época. E quando eu entendi Boa noite, Lívia. Estamos no YouTube. Corre para lá, eu deixei o link no History. Quando eu entendi uma outra questão, também me livrou de muitos pesos, que foi o quê? Aquela questão de o parto em si já é um trauma. Se o parto em si já é um trauma, e podemos dizer que o parto é o primeiro trauma que todo ser humano passa, porque todo ser humano que está aqui nasceu. Então ele passou pela vivência e pela experiência do parto, então todo mundo já nasce traumatizado. Todo ser humano já nasce traumatizado. Veja, tem o parto humanizado, que é todo ali com aquele acalento, com aquela coisa toda. Mas, gente, o ato de você passar pelo canal vaginal, o ato de você... Mas quem nasceu de cesariana não passou pelo canal vaginal. Ok, beleza. Mas o ato de você adquirir pela primeira vez, experimentar pela primeira vez a sua própria respiração, de você deixar de respirar pela sua mãe e começar a respirar por si próprio, isso já é um desespero, porque até você conseguir fazer aqueles movimentos por si só, isso já traz ali para você um desespero até você conseguir puxar o ar e fazer o seu primeiro ato de respiração sozinho. Então, o nascimento em si, ele já é um trauma. Quando eu entendi isso, eu parei com essa noia de achar de que, meu Deus, eu vou traumatizar minha filha. Então, isso também já tirou de mim um peso enorme. E, ou seja, o que eu estou querendo trazer com isso? Consciência liberta. Conhecimento liberta e transforma. O ato de você conhecer as coisas, de você ter informação, o que a gente falou ontem, você entender as regras do jogo, você saber como as coisas funcionam, vão trazer para você um nível de liberdade. Vai trazer para você um espaço de escolha, um poder de escolha. E quando alguém vier de lá para cá com uma falsa verdade para cima de você, você vai dizer, olha, espera aí, que esse peixe aí, cheio de espinha, não desce mais aqui na minha garganta não, viu? Com isso aí, eu não me engasgo mais não. Por quê? Porque eu já sei, eu já conheço, e esse peixe cheio de espinha eu não compro mais não, eu não levo mais para minha vida não, eu quero outro que só tenha carne. Esse aí eu não compro mais não. E aí você começa a passar a escolher o que você quer para a sua vida e como você quer as coisas para a sua vida. Você passa a ouvir, porém, com um senso crítico, com um senso de parar e dizer, será? Você começa a questionar. Será que o que está sendo dito é verdade? Será que o que está sendo dito faz sentido para mim? Será que essa verdade do outro se encaixa na minha vida, na minha realidade, no que eu vivi? E aí você começa, a partir disso, fazer escolhas diferentes para a sua vida, né? Traga aí, Bárbara, os seus pontos de vista para que a gente entre aí de forma mais... Uma mãe nasce uma culpa. E os filhos já nascem tudo traumatizados, porque a gente foi traumatizado também, e faz parte da vida, muitas vezes faz parte do destino. E aceitar isso de forma tranquila, serena e de boa, traz para a gente uma paz de espírito. Quando eu digo paz de espírito, é quando o Deja trouxe o fato aí de não traumatizar o meu filho. Hoje eu tenho um papo muito legal com meu filho referente a traumas. Por quê? Porque hoje ele está numa fase onde ele já se entende, onde ele já traz para mim algumas coisas que ele fica se questionando. Por quê? Porque muitas vezes, dentro do processo de autoconhecimento, dentro do processo de despertar da consciência, por doer, a gente foge. Por doer, a gente não enfrenta. Por doer, a gente larga a mão do nosso processo.
por doer, nós fazemos escolhas por outras coisas. E quando eu digo por outras coisas, muitas vezes a gente convida alguém para um processo terapêutico que ele diz, não, tá caro, não vou, mas está ali num sofrimento, numa elucubração mental, está ali muitas vezes tomando medicamento, está ali muitas vezes... E isso é você dizer, eu estou escolhendo. E quando chega muitas vezes lá na frente, a gente carrega uma culpa das escolhas que a gente fez. Poxa, eu deveria ter ido. E culpa, gente, é no geral. O que a gente está trazendo aqui é um olhar para essa culpa no sentido de ressignificar. Eu fiz algo que me trouxe um resultado que não foi o que eu gostaria, independente do que seja, e dentro desse resultado, eu não tenho como desver, como diz a Deja, né? Eu não tenho como desver, mas eu tenho sim como olhar para aquilo ali com uma nova consciência. Então, a partir da hora, e tem uma frase de Einstein, se eu não estiver enganada, é de Einstein, onde ele fala da expansão da consciência. A partir da hora que você expande sua consciência com conhecimento, ela não volta mais a ser o que era. E isso a gente sabe que nós já temos isso já comprovadamente científica pelo processo de meditação, onde quanto mais se exercita o processo de trabalhar essa atenção plena, a gente tem também o desenvolvimento dessa capacidade de manter a tranquilidade, de manter a resiliência e a ressignificação desse processo que nos leva à culpa. Então, aqui, voltando para o direcionar, que é o que a gente trouxe aqui na proposta, foi quando numa gravidez que aparece grávida, que muitas vezes é uma gravidez não planejada, carrega essa culpa. Porque muitas vezes a mulher carrega essa culpa, leva a uma gravidez não muito agradável por conta dessa culpa e traumatiza mais o filho ainda por conta dessa culpa. Por quê, gente? Porque já se sabe comprovadamente que uma mãe que não tem uma boa gestação termina não irrigando o útero para que esse filho nasça com alguns processos melhores, ou seja, a gente já começa a traumatizar a criança, se a questão é o parto, a gente já começa a traumatizar ela de forma inconsciente a partir da nossa gestação. E quando eu digo a partir da nossa gestação, é trazer a informação de que eu engravidei, não foi uma gravidez planejada, eu trouxe para mim uma preocupação muito grande, trouxe uma culpa de não saber o que fazer. Só que toda vez que eu lembro dessa culpa, eu paro de irrigar o meu útero. A partir da hora que eu paro de irrigar o meu útero, a minha criança percebe que o útero vai ficar frio e que esse útero não está mais quentinho. E dentro dessa circunstância, os processos de desenvolvimento e de formação dessa criança, que já entra num assunto já que é processo de mielinização, ele vai fazer com que essa criança mexa pouco. Por quê? Porque toda vez que eu mexo, eu percebo que a minha mãe traz uma culpa, uma preocupação, e ela leva isso para o sistema simpático dela, e eu paro de receber aquele aconchego dentro do útero. Por quê? Porque ela para de irrigar, entra num processo de tensão, de fuga, e faz a história. E esse útero para de ser confortável. E isso influencia nessa criança. Isso influencia no formato do corpo dessa criança. E isso a gente já trabalha muito com isso, através da análise corporal. Então, trazendo essa visão de como é que é tido a gravidez na vida de uma mulher, em especial quando ela não é planejada, em especial quando o pai, muitas vezes, não está dentro desse processo de trabalhar esse filho que não era esperado. Então, e essa questão, Bárbara, do filho também, do pai nesse processo, a gente volta um pouco do antes da gravidez, não é? Se a gente olhar para a questão de uma sociedade que impõe à mulher a responsabilidade pelo evitar de uma gravidez, a gente já percebe ali uma culpabilidade muito grande e muito forte
nessa consciência feminina, no sentido de quem tem a responsabilidade de evitar uma gravidez é você. Ou seja, se a responsabilidade de evitar a gravidez é sua, se você engravidou, a culpa é de quem? A culpa é sua, se essa gravidez não for planejada, não for desejada, né? Óbvio. Então, se a responsabilidade de evitar é sua e veio uma gravidez indesejada, de quem é a culpa? É sua, porque você não foi responsável o suficiente para evitá-la. E aí a gente observa por que até hoje ainda não existe de forma popular anticoncepcionais masculinos. Como é que fala? Anticonceptivos, não é isso? Masculinos. Só existe feminino. Por quê? Tem-se aquela percepção de que quem tem que evitar é a mulher e não o homem. Eu já ouvi de homens próximos ao meu círculo, não é? Ao meu convívio, de que quem tem que fazer qualquer tipo de coisas e de movimento para evitar é a mulher. Mas o homem hoje pode fazer uma vasectomia. Eu vou fazer vasectomia? Não. A mulher que se vire, ela que tome o remédio dela, ela que coloque o DIU, ela que faça a ligadura dela, ela que faça qualquer coisa, eu não. Já tenho 4 filhos. Mas eu não vou fazer. Por quê? Porque é a responsabilidade da mulher. E aí você vê aonde é que está essa consciência no sentido social, entendeu? De que quem tem que fazer isso é a mulher. A responsabilidade é sua. É você que tem que fazer esse papel. E se você não fizer, a culpa é sua. Entende? Então, quando a gente olha para isso também, a carga que vem com essa responsabilidade de você evitar, no sentido de você tomar remédios e tal, a questão de como você detona o seu corpo com a quantidade excessiva de hormônios, isso tudo é um peso para o universo feminino. É um peso. Existe isso no universo masculino? Não, não existe. Mas no universo feminino existe. Então, a gente observa isso, além do que você trouxe aí dessa questão, a gente volta um pouco antes da gravidez acontecer. E quando ela acontece de forma não planejada, isso já se torna ali um peso para essa mulher que vai acarretar, aí sim, na questão da criança. E a criança vai sentir toda essa preocupação dessa mãe dentro desse ambiente, né, de preocupação, de angústia, de culpa, de responsabilidade diante de todo esse processo, ok? Dessa gravidez não planejada, e que isso vai gerar um ser humano cheio de questões a serem resolvidas e que não serão assimiladas, né, tão facilmente assim, que será esse bebê que, como você bem trouxe aí, nós fazemos esse trabalho, tanto eu como você, como analista corporal, e a gente sabe o quanto isso impacta na vida de um ser humano, que a gente pega pacientes aí, a gente trata de pacientes aí, já lá com seus 40, 50 anos, cheio de problemas, cheios de medo, e quando a gente vai ver, é o medo da rejeição que foi programado, que foi impresso, que foi inserido ali na vida daquele homem quando ele estava no ventre da mãe. Por quê? Por problemas que essa mãe viveu no período gestacional. E quando a gente vai avaliar e analisar, não é avaliar, perdão, analisar a história de vida da gestação desse cliente, que a gente acaba olhando a história dessa mãe, a história desse pai, a gente vê coisas desse tipo. A gravidez não foi desejada, a mãe se sentiu culpada, se sentiu pressionada e teve toda essa situação, e a gente percebe o quanto a sociedade em si, esse sistema aí, né, ele é responsável por isso. Isso não é pouca gente, não, que sofre com essa dor dessa rejeição lá enquanto ainda estava no ventre da mãe. E aí a gente percebe o quanto a sociedade tem essa força, não é? Por causa desse sistema que impõe que é a mulher que tem que ser responsável por evitar uma gravidez. Ela sozinha e pronto.
Quantas vezes aqui, muitas de nós já não ouviu dizer engravidou porque quis, porque não tomou os remédios, porque não usou isso e não usou aquilo, como se fosse culpa só dela. Eu duvido que algumas de nós aqui sequer já não tenha até pronunciado esse tipo de frase. Eu não vou mentir a vocês, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Hoje não faço mais. Não se sinta culpada. Não se sinta culpada. Não me sinto não culpada, porque naquela época eu não tinha consciência. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu tenho. Naquela época, eu estava totalmente envolvida nas falsas verdades desse sistema aí, né? Desse sistema patriarcal, onde o machismo impera e é a mulher que tem que levar a culpa de tudo. Então, é aquela coisa que, quando a gente sai desse universo e entra para o universo do abuso sexual, né? Que aí a gente vai falar mais depois, mas conclua aí, que aí depois a gente entra nesse outro universo. Porque, assim, essa informação que você traz é também aquela informação de que, gente, as informações que a gente está trazendo, muitas vezes, são ações inconscientes. Sim. Por que inconscientes? Porque nós não planejamos traumatizar nossos filhos, nós não planejamos nos traumatizar, nós não planejamos, muitas vezes, uma gravidez. Tem as exceções, lógico, claro, mas não é o caso. Porque o que a gente está trazendo aqui é a visão de que nós fomos educados, e quando eu digo nós, não necessariamente eu, mas quando a gente vai voltando lá na história, no passado, nós temos uma educação patriarcal onde, com certeza, a avó de cada um de vocês passou por esse processo. Onde a mulher tinha que dar conta de tudo, né? Onde a mulher era responsável por isso. Você não via. Hoje em dia, você ainda pega uma situação mais consciente, onde o homem preserva a mulher da quantidade de hormônios, onde o homem tem essa cautela de auxiliar, mas antigamente não. Volta na história e verifica lá, eu não sei na família de vocês, mas, por exemplo, minha avó, se não me falha a memória, teve 10 ou foi 16 filhos. Por parte de pai. Por parte de mãe, teve também 7 ou foi 8 filhos. Então, assim, era algo que era culpa da mulher quando ela não se prevenia, e muitas vezes isso gerava também brigas dentro do relacionamento, gera também, muitas vezes, separação dentro do relacionamento, porque muitas vezes você quis prender pela barriga, você não se cuidou. Exatamente. Cautela. Então, é trazer essa visão de que, muitas vezes, é abrir essa consciência no sentido de, peraí, eu não devo me sentir culpada. Lógico que hoje nós temos um mundo feminino altamente independente. Nós temos hoje tecnologia onde as mulheres realmente assumiram isso para elas, e muitas vezes no correr do profissional, do andar do profissional, elas têm uma cautela porque têm uma visão diferenciada, mas o que a gente está trabalhando é essa culpa que muitas vezes a gente carrega. E a gente pode entrar muito nos dias atuais na culpa da mãe que vai trabalhar e deixa o filho na creche. Quem é que nunca passou por isso? Meu filho vai... Aí entra no processo, né? Meu filho estava numa idade de a depender, a idade da amamentação, a idade oral, onde ele vai se sentir abandonado, de boa. A gente hoje tem um conhecimento que a gente não tem como evitar isso. Até porque esse ser interpreta essa vida, né? Essa experiência, ele vive essa experiência de forma única. A gente pode ter uma criança que viveu, sim, na creche, que não se sente de forma nenhuma abandonado, que vive a vida de boa. Por quê? Porque ele entendeu um acolhimento ali dentro. Mas a gente pode ter uma criança que interpretou aquilo ali como um abandono. E tá tudo certo, gente. Então, o meu terapeuta fala muito, não tente não traumatizar os seus filhos, porque eles vão traumatizar. E assim como vocês estão buscando ajuda, eles vão buscar também. Lógico que, com conhecimento, o que é que a gente faz? A gente se torna mais consciente. A gente se torna mais consciente dos processos, a gente conduz o processo de forma não a evitar o trauma, mas às vezes até a conversar com essa criança de que talvez seja necessário aquela atitude.
trazendo uma consciência para aquele ser também de forma diferenciada. Então, hoje em dia, a gente tem uma coisa chamada, antes tinha, só não era usada, comunicação, que é, eu acho que a melhor ferramenta que se pode ter. No entanto, as pessoas entram naquele processo de milindre. Se eu falo, o outro se ofende. Se o outro fala, eu me ofendo. E isso dentro de relações familiares, dentro de qualquer relação, isso é horrível. Por quê? Porque não existe o vínculo de confiança. E a partir da hora que não existe esse vínculo de confiança, muitas vezes você entra na retórica de culpa. Por quê? Porque alguém fez algo que eu não gostei, eu me sinto, muitas vezes, joga a culpa no outro, ou mesmo assim, assume a culpa para si, e isso vira um ciclo vicioso dentro de uma relação. Então, trazer essa visão, trazer esse conhecimento que a gente tem discutido aqui, logo em breve a gente vai estar abrindo, daqui para o finalzinho a gente anuncia, a gente está com um encontro, onde esse encontro a gente vai fazendo em plataforma fechada, e lógico, a gente está aqui oferecendo os nossos serviços para abrir e expandir a consciência de cada uma de vocês. E isso é no geral, gente. A gente está direcionando o nosso trabalho para mulheres, em especial porque a gente percebeu que a nossa demanda maior é mulheres e boa parte dos homens que chegam a gente são encaminhados por mulheres. Então, assim, é um público que a gente percebeu que sente essa necessidade de despertar da consciência, só que muitas vezes está com entraves, só que muitas vezes sente dificuldade de se comunicar, muitas vezes tem a dificuldade de se expressar. E muitas vezes, para se expressar, eu preciso me aceitar. E quando a gente fala de se aceitar, a gente está falando, sim, de pegar mão dessa culpa, que não é culpa, e ressignificar. Por quê? Porque o que aconteceu, aconteceu. Naquela época, com aquela experiência, com as ferramentas que eu tinha, com o ambiente que eu tinha, que a única coisa que eu pude fazer foi aquilo. Então, a gente está com um encontro aí, que no caso é o encontro para mulheres que escolhem. E encontro de mulheres que escolhem é por quê? Porque cada uma de nós precisa escolher qual caminho tomar. E, lógico, cada uma de nós mulheres, mas os homens também fazem as suas escolhas. Então, como o nosso foco é feminino, são mulheres que escolhem, mulheres que decidem fazer diferente, mulheres que não sabem para onde ir, mas sabem que da forma que está, já não dá. Então, é perceber, muitas vezes, uma relação abusiva, muitas vezes nem sabe que está numa relação abusiva, porque pode ser um abusivo velado, e a gente vai falar sobre isso durante a semana. Então, quem tem acompanhado, que tem elogiado, que tem gostado dos assuntos, continua com a gente, porque a gente está aqui disponibilizando conteúdo, a gente está com uma semana de graça, não necessariamente vocês precisam ir para o encontro, lógico que é um convite para a gente. Por quê? Porque a mulher empoderada empodera outras mulheres. Então, é chamar vocês para esse olhar de, opa, pera, eu posso ver diferente, eu posso ser diferente e eu posso mais fazer diferente também. Então, é um convite, o convite a gente vai estar rolando aí durante a semana toda, vão refletindo, vão digerindo aí, é realmente muito assunto. Como a gente recebe os feedbacks, poxa, tu tocou na ferida. Não é tocar na ferida. Muitas vezes a gente está tão acomodado, está tão inconsciente dessa ferida, que ela está ali aberta, com pus, e a gente nem percebe que está doendo. A gente se acostuma com a ferida, essa é a verdade. Inclusive até com o mau cheiro dela. A gente se acostuma com ela, não é que ela não esteja ali. Ela está ali, ela dói, ela incomoda, ela fede, sabe? Mas a gente, por não saber o que fazer, a gente vai levando, a gente vai empurrando com a barriga, e ali ela vai ficando, e a gente vai ficando também e acaba apodrecendo junto com ela. E essa é a verdade, vai apodrecendo junto com ela. A Cássia traz uma colocação: fui julgada por trabalhar fora e o meu filho ficar em um hotelzinho. E hoje eu sou julgada por não trabalhar fora e estar em casa com o meu filho. De qualquer forma,
De qualquer forma, a mulher é culpada. Exatamente isso. É exatamente isso. Aí eu volto para aquele assunto que tem uma pessoa que está presente, Dona Ana, onde eu fiz um convite para ela e ela, de forma nenhuma, as pessoas vão falar mal de mim porque eu não consigo falar direito. Eu disse, filha, falando direito ou falando esquerdo, falando certo ou falando errado. Vão falar de você. Vão fazer que história, vão nos julgar. A pergunta é o quão eu estou consciente desse julgamento. Porque a partir da hora que você percebe que muitas vezes o que te bloqueia é o medo do julgamento do outro, você se liberta, velho, de boa. Exatamente. Ontem viu minha fala referente a assumir o tarô na minha vida, né? Então, assim, quem não sabe, eu trabalho com tarô terapêutico e, assim, eu tinha um preconceito que, na verdade, eu descobri depois em processos terapêuticos que o preconceito não era meu, mas era o medo do que as pessoas iam falar de mim. Porque eu era de uma área muito técnica, muito racional. Então, eu tomo o nome de doida, eu tomo o nome de bruxa, eu tomo de qualquer coisa. Então, independente, se você assume, você vai ser julgada. Se você não assume, você também vai ser julgado. O que você precisa é da consciência para estar bem consigo mesmo, no sentido de boa. Eu escolho fazer aqui na história, eu assumo isso aqui e quero ver no que dá. É viver, como diz Pedro, o desconforto, né? O quão nós estamos preparados a viver o desconforto. E é por isso que... Então, relaxa, Cássia. Não vale a pena, Cássia, você deixar de fazer as suas escolhas, você deixar de viver a sua vida, porque os outros vão falar. Porque eles vão falar. Eles vão falar, isso é certo. Então, se vão falar, eu vou viver a minha vida, fazendo o que é melhor para mim. Porque vão falar de qualquer jeito, não é? E aí, quando a gente entra um pouco mais nessa questão da culpa, a gente pode trazer coisas mais profundas ainda em relação a como essa questão da culpa ela pesa sobre os ombros do feminino. Quando a gente ouve aquelas falas de se você sofre um abuso, a culpa é sua. Se você não se senta de forma correta, se você fala de forma estabanada, se você não age como uma mocinha, se você senta de perna aberta, se você veste uma roupa curta e algo acontece, a culpa é sua. Ou seja, os homens podem andar de short sem camisa, você não. Se você faz isso, você tá... Quem é você? O que é que você está pedindo? O que é que você está querendo? Você não pode, entende? Então, existe todo um paradigma em cima da mulher. E como não sentir culpa diante de tanto peso, diante de uma mochila tão cheia de pedras que é colocada em cima de cada um e descarregue para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. E assim... Então, gente, rapidinho, Bárbara, essa questão do abuso mesmo é algo, assim, muito louco. Muito, muito, muito louco, porque eu já cuidei de pacientes que sofreram abusos na infância e o maior entrave de quem sofre abuso é exatamente a culpa. Exatamente a culpa, porque existe um ponto dentro da questão do abuso sexual que no próximo ano a gente vai abrir aqui encontros e círculos de mulheres onde a gente vai falar sobre sexualidade e a gente vai trazer isso de forma mais profunda. Mas quando a mulher sofre a mulher só não, né? Mas quando a gente sofre um abuso sexual, existe ali no corpo da gente um misto de nojo, aversão e ao mesmo tempo prazer. Porque o nosso corpo, nós somos de carne e osso. Existem zonas no nosso corpo de prazer. E quando ela é tocada, vai sentir prazer. Mesmo que nós não queiramos, vai sentir prazer. Então, o que que ocorre no ato sexual advindo de um abuso? Aquela mulher que está ali sendo estuprada, ela sente o nojo, a aversão, ela não quer viver aquilo, mas, ao mesmo tempo, o corpo dela deseja aquilo. Isso é difícil de entender, isso é difícil de aceitar, e é aí que mora o entrave das pessoas que são sexualmente abusadas. Elas não conseguem entender
como assim que eu não queria e eu senti vontade, eu senti prazer? E isso é uma culpa enorme que essas pessoas carregam. E é exatamente aí que a terapia age para fazer essa pessoa entender que é algo fisiológico que acontece com elas. Então, quando a gente tem consciência, as coisas começam a mudar, entende? As coisas vão começando a mudar, você vai já, só em ter consciência, você já vai começando a diminuir a culpa de você já vai largando o chicote que você mesmo carrega em relação a si mesma, a si própria. Então, é essa consciência, é esse despertar que vai fazer você ter as escolhas na sua própria vida. Então, esse ponto do abuso, ele não pode ser trazido como culpa sua. Eu já presenciei, enquanto adolescente, dentro de um ônibus, uma pessoa, um homem, uma mulher sentada no banco, só que na parte da janela, ele sentou do lado e a coisa aconteceu e eu só vi os gritos da mulher dentro do ônibus. Foi algo horroroso, sabe? E aí vocês assim, como é que uma pessoa se acha no direito de fazer isso com outra? Só por ela ser mulher e ele ser homem? Entende? Isso que você traz, Deja, assim, traz para a gente uma consciência de interpretar que essa culpa ela é tão inconsciente, porque é entender que nós somos corpo físico, mental, emocional e espiritual para quem acredita. Ou seja, é entender que o meu físico, pela minha construção fisiológica, eu sentiria prazer. No entanto, o meu mental me julga. Pô, peraí, você está sendo abusada e você está trazendo esse fisiológico de prazer. Então, a partir da hora que a gente começa a analisar sistemicamente quem somos nós, como nós funcionamos e como isso se comporta dentro do nosso mental e do nosso emocional, muitas coisas trazem para a gente essa outra visão. E, assim, referente a essa fala da Cássia, assim, eu trago a Cássia com bastante propriedade, porque, em especial, eu atendo muito casais, e a Deja também passa por esse processo, porque a gente fez a formação de analista juntos, e dentro dessa consciência é saber que a mãe, antes de ser mãe, ela tem um relacionamento, ela tem ou um marido, ou tem uma vida, e é entender que essa criança, ela vai ter a vida dela, lógico que tem um processo que é o que a gente chama de demanda, é o processo onde essa criança é altamente dependente, mas é um processo também que a gente trabalha com essa criança, é uma coisa chamada autonomia. Por quê? Porque vai ter aquele momento de dependência, óbvio, mas vai ter aquele momento em que a mãe precisa também olhar para aquele marido e dar atenção, ou muitas vezes seguir com sua vida, quer seja como mulher, com autocuidado. Então, é entender que são diversos papéis, e dentro desses diversos papéis, eu sou, sim, mãe, eu sou mulher, eu sou a profissional, eu sou... Então, é entender que tudo isso é junto e misturado, gente. A gente não separa a mãe, não separa a mãe da mulher, não, gente. Está tudo dentro do mesmo processo. E quando está tudo dentro do mesmo processo, muitas vezes, por a gente não saber que esse físico, esse mental, esse emocional e esse espiritual está tudo junto e misturado, a gente vem com a culpa. No sentido de, deixei meu filho sozinho, com a crechinha, com o hotelzinho, independente do que seja. Então, assim, tem crianças que levam super de boa. Tem criança que chega no colégio, a mãe que chora, porque a criança vai tchau. Meu filho chorou o ano todo. A minha não, minha filha. Vai, minha mãe, vai. No primeiro dia. Vai, minha mãe, vai. Eu quero ficar aqui com a prova, eu quero conhecer meus amiguinhos. No primeiro dia, e eu cá, então, meu assim, velho. Meu filho chegou ao ponto de eu dizer, velho, basta, tu já chorou o ano todo. Se essa criança guardou trauma, tem os traumas dele, a gente hoje trata em terapia. Quem sabe o meu processo de entrar nesse mundo terapêutico conhece a história já, porque não foi fácil. Então, ele tem os traumas dele, hoje ele tem a consciência dele, hoje ele já escolhe o terapeuta que ele quer ir, porque teve um momento que eu tive que levar forçado. Então, é entender, mulheres, que dentro desse processo
Nós somos, sim, seres que temos escolhas, e nós fazemos escolhas, temos ações diante das escolhas que fazemos, com as ferramentas que a gente tem no momento que a gente faz, e que a gente não deve se sentir culpada. Bárbara, eu não consigo não me sentir culpada. Perfeito, ressignifica isso. Ah, como assim ressignifica? Olha para isso com carinho e vê o que foi que isso ali te trouxe. Traz um aprendizado. A partir da hora que você começa a observar as suas escolhas e os resultados como aprendizados e não erros, a gente começa a ressignificar muita coisa a partir daí, gente. Então, é ter esse olhar que eu posso sim fazer diferente a todo momento. E muitas vezes é um momento à frente, um momento mais à frente, e muitas vezes é tentar e voltar de novo, tentar e voltar de novo, e a gente fica nessa, né, Teja? Tem coisa que a gente vai para a terapia de novo, essa criança, volta para olhar para a criança. De novo esse assunto, meu Deus, achei que já tinha resolvido isso, e o negócio volta, bate e volta de novo. Mas é isso aí, assim, gente, a gente passa a vida se transformando, essa é a verdade. Não existe aquela coisa, eu tenho até uma postagem dessa aí no Instagram, porque de tantos pacientes perguntarem, sim, mas e quando é que vai acabar isso? Quando? Quando você morrer, e olhe lá. Porque não existe, o processo de transformação é contínuo. É contínuo, é a tal da casca da cebola, né? Quando você tirar essa casca aqui, que limpar essa, qual é a grande descoberta? Tem outra casca. E quando eu tirar essa, tem outra, gente, mais lá dentro. E é assim, que bom que é assim, porque a gente vai se encontrando e se descobrindo. E é bom esse processo. No início é doloroso, mas quando a gente começa, não tem mais volta. Quando a gente entra... Uma amiga minha, quando a gente reconhece que a gente é culpado por tudo que a gente passa, que não tem a gente, sou eu, então tudo começa a ficar mais simples. Bárbara, mas não é culpa minha. É. A responsabilidade, né? Vamos mudar, assim, o termo. Vamos mudar, mas seria a responsabilidade. A responsabilidade pela vida que você leva hoje é sua. Foram as escolhas que você fez que te trouxe para onde você está hoje. Exatamente para onde você está hoje. Foram as escolhas que você fez. Ah, mas eu escolhi porque fulano, porque meu pai me pressionou, porque meu marido disse assim, porque não sei quem não deixou. Uma coisa é certa, sempre tem uma saída. Sempre existe Aí entra... Não existe. Sempre existe. Aí entra aquela questão. Aí muitas vezes a culpa que eu carrego é por ter feito algo para o outro. A maioria das vezes, eu não sei quem já leu, eu também tenho uma postagem sobre isso no meu Insta, que existe um livro, ele está aqui na minha coleção, eu acho ele. É que eu estava arrumando a mesa, mas existe um livro, gente, que fala sobre a morte. E ele traz o quê? Os arrependimentos das pessoas no leito de morte. Quais seriam esses arrependimentos das pessoas ali em fase terminal da sua vida? Eu vou citar só o primeiro. Me diga uma coisa, o nome do livro é aquele A Morte é um Dia para Ser Vivido? Exatamente ele. Tem um monte de livro pesado em cima dele ali, gente, eu não vou conseguir tirar, senão vai cair tudo. Para vocês que têm preguiça, Ana Cláudia, eu estou tentando lembrar o sobrenome dela, que é um sobrenome popular. É pequenininho, Para vocês que não gostam de leitura, gente, tem uma palestra dessa doutora no TED, né? Que chama TED. No TEDx. Exatamente, que é excelente, eu recomendo para todo mundo. Aqui, achei. Dia para ser vivido. A morte é um dia para ser, que vale a pena viver. Que vale a pena se viver. E aqui nesse livro ela traz a informação exatamente de... O nome da menina é Ana Cláudia Quintana. Ana Cláudia Quintana. E aí o que ocorre aqui? Ela traz o relato de pessoas que estavam no leito de morte, onde ela faz uma pesquisa, não é nem ela, tá? Ela cita uma outra enfermeira que fez essa pesquisa.
E ela procurou saber qual foi o seu maior arrependimento, estando aqui no leito de morte. O primeiro eu me arrependi de ter feito escolhas olhando e me baseando no que os outros queriam, ao invés de ter escolhido o que eu queria ter feito da minha vida e para mim. Então, a gente passa a vida inteira fazendo e vivendo pelo outro, escolhendo o que vai agradar o outro, ao invés de agradar e escolher o que vai ser bom para a gente. E quando chega no fim da vida, a gente olha para trás e diz, caramba, eu estou aqui, o outro está lá de boa, o que eu fiz, será que foi tão relevante assim? Porque não estou feliz. Não agregou muito para mim. E no fundo, essa é a questão. Tem outros ali, mas esse é o principal. Esse é o principal e eu diria que é a base, porque se você começa a fazer escolhas olhando, tentando agradar o outro, você está se colocando, sabe Deus em que lugar nessa fila. E se você não é o primeiro lugar da fila, sinto muito, você não vai estar disponível para ninguém, porque você não está disponível para você. Então, se você não está disponível para você, você também não vai estar disponível para ninguém. E dentro da análise corporal, o nome disso é medo. Medo de ser abandonada, medo de ser humilhada, medo de ser trocada, medo de ser rejeitada, medo de ser manipulada. E a gente vai vivendo esses medos, vai se deixando consumir por esses medos para se proteger. E aí, não, se eu fizer isso, eu vou ser abandonada, então eu vou fazer o que o outro quer. Ah, mas se eu fizer isso, ele vai me rejeitar. Então, eu vou fazer o que ele está me pedindo. Ah, mas se eu fizer exatamente assim como eu quero, caramba, ele vai me trocar por outra. Não, então eu vou fazer o que ele está querendo. E aí a gente passa a vida inteira sendo exatamente aquilo que a gente não quer ser. Colocando um monte de máscara, um monte de disfarces, o tempo inteiro, colocando um monte de véus, sabe, ó? Haja véu, haja véu, haja véu, ao ponto de que a gente se olha no espelho e diz, quem é essa mulher? A gente não se reconhece mais. Porque tem um monte de véus aqui, ó, que nem você mesma se olha no espelho e diz, quem é você? É uma estranha. É uma estranha, porque nem você se reconhece mais. Diante de tantos véus, de tantas mentiras, de tantas inverdades que está aí pesando nas tuas costas, e você se pergunta, por que eu estou assim, sentindo esse vazio? Por que eu estou tão perdida no meio dessa perdição toda, desse mundo de meu Deus? É perdida na perdição. Porque você olha e diz, caramba, a gente acaba olhando para o lado, vê as pessoas sorrindo, se divertindo, e a gente diz, caramba, mas eu não sinto prazer, eu não vejo sentido naquilo que ele está rindo, naquilo que ele está se divertindo. Qual é a piada que eu não entendi? Porque eu não vejo sentido naquilo. Por que você não vê? É porque você não se reconhece. Você foi sendo tão o outro por tanto tempo que você se perdeu de si mesmo. Se perdeu. E é isso que a gente está buscando aqui. É tirar esses véus para que você se encontre. Para que você seja você. Para que você não ande mais assim, ó. Para que você ande assim. Para que você ande assim. E para que quando você chegue nos lugares, você fale com segurança. Você diga o seu nome. Você diga o que você quer. Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. A gente sabe que a gente quer alguma coisa. Mas o quê? E essa é a maior das perguntas da terapia. Sim, como eu posso te ajudar? O que você veio buscar aqui? Qual é a resposta? Eu não sei. A resposta é sempre a mesma. Eu não sei. E quando traz uma resposta, é porque eu quero. É porque minha mãe. É porque se a gente deixar, é porque minha mãe, é porque meu filho, é porque meu pai, é porque meu marido. Passa uma hora falando dos outros. Passa uma hora de terapia falando dos outros. E aí, no final, eu paro e digo, sim, mas a terapia foi para você e você não falou um minuto sobre você. Que horas a gente vai falar sobre você? Porque você falou sobre todo mundo aqui. Eu conheço todo mundo da sua família, menos você. E a terapia é para você. E aí a pessoa vai caindo a ficha que ela foi para a terapia, mas ela continua fugindo dela mesma. Continua fugindo dela mesma.
Então, a gente quer mudar, mas a gente tem medo de se encontrar com a gente mesmo. Então, a gente precisa ter coragem para tirar esses véus. Diga, e é por isso que a gente faz o convite para o encontro de mulheres que escolhem. Escolha. Então, encontro de mulheres que escolhem. Quem é que escolhe? Escolha se encontrar com você, sabe? Porque foi muito tempo, gente. Foi muito tempo que a gente viveu ali sendo responsabilizada, culpabilizada por muita coisa. Aquela questão que a gente ouviu durante a infância inteira, a juventude inteira, né? Sobre a postura certa para se sentar, sobre o como a gente tinha que falar, sobre o como a gente tinha que agir, sobre o como a gente tinha ou não que se coçar, porque não pode se coçar, não pode coçar as partes íntimas, sofre lá, vira de costas, se vira, mas não pode coçar. Se vira, desce aos pulos, mas não pode se coçar. Como assim? Não pode. Tem que vestir saia. Peraí, bota um short debaixo dessa saia. Bota um short porque a criatura não sabe sentar de perna fechada de jeito nenhum. Então bota um short. Se você quer que eu vista a saia, bota um short. Porque eu, nesse negócio de ficar aqui de saia, não poder ser livre, não poder ser eu, não poder, sabe, andar livremente. Então bota um short debaixo desse negócio. E é assim. E aí a gente olha para o lado e vê o irmão. O irmão pode. O irmão pode coçar, o irmão pode dar palavrão. Tudo pode. E por que a gente não pode? E aí hoje, quando você vê uma mulher como a falecida, né, a Marília Mendonça, eu nunca fui essa pessoa fanática no sentido de sou fanática por fulano e corre. Eu nunca tive isso na minha vida, nunca fui assim. Gosto das músicas de sofrência, gosto. São músicas, né, que empoderam outras mulheres, se você for olhar a letra das músicas dela e tudo e tal. Mas era uma mulher que escolhe. Ela foi uma mulher que escolheu. Ela escolheu beber, ela escolheu falar os palavrões dela, ela era ela. Simplesmente ela era ela. Então você para e observa as mulheres que são, as pessoas que são espontâneas no seu jeito de ser, que são simplesmente elas. Elas fazem e acontecem. Agora, aquelas que ficam cheias de pudor, não, eu não posso falar assim. Não, você não pode fazer isso. Você não pode. Por que não pode? Aí aquela questão, questione. E eu trago isso muito em mim, porque uma das mulheres que mais me botou a questionar foi uma mulher que hoje tem 11 anos de idade, que é minha filha. Foi essa mulher que me fez me questionar quase tudo na minha vida. Porque, com mais ou menos, ela falou cedo, e com 2 anos de idade, eu dei uma resposta a ela lá, e ela olhou para mim, ela perguntou alguma coisa, eu disse, minha filha, é porque sim. Ela, minha mãe, porque sim não é resposta. Com 2 anos de idade, eu olhei e disse, realmente, porque sim não é resposta. E dali para cá, nunca mais eu disse a ela, porque sim. Sabe aquela vez que o seu filho pergunta algo e você não tem o que responder, e você diz, é porque sim, é isso mesmo, é porque sim. E aí ela me disse, porque sim não é resposta. E não é. Para, ouve, dá uma resposta, escolhe, se posiciona. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa ocupar o nosso lugar. E não é competindo, não é brigando, não é com unhas e dentes, sabe? Não é disputando lugar com outras, não é julgando outras, é se posicionando. Eu quero isso. Por quê? Porque eu quero por causa disso, disso, disso e disso. O que você quer? Eu quero isso por causa disso, disso e disso. É saber o que quer. Se coloca no teu lugar, ocupa o teu lugar e vai. O mundo precisa de mulheres empoderadas. Quando eu me empodero, eu tomo uma ação empoderada. Quando eu tomo uma ação empoderada, eu empodero outras mulheres. Mulheres empoderadas empoderam o mundo. E é assim que a gente consegue mudar essa realidade. Então, ó, esse momento, e é com esse momento, com essa fala da Deja, né, de mulher empodera outras mulheres, e mulheres empoderam o mundo, que a gente encerra o dia de hoje, até por conta do horário, né, deixando o aviso que nós vamos sim
tá aí com um encontro de mulheres que escolhem, que vai ser na segunda-feira próxima, e dia 13, não é isso? Dia 13. Vai ter um valor simbólico, mas a gente anuncia... Amanhã a gente passa o valor direitinho para vocês, mas vai ser segunda-feira, das 19 às 22 19 às 22. E façam essa reflexão, sim, porque mulheres que escolhem e decidem ficar no seu lugar, saber o que quer. Boa, Bárbara, não sei o que quer. Massa, que tal montar perguntas do que você quer? E dentro dessa pergunta, faz a conhecida espinha de peixe, isso, vai me levar para onde? Qual é o meu estado atual e qual é o estado que eu quero? Onde eu estou e onde eu quero chegar. E dentro desse espaço o que eu preciso fazer, lembrando sempre que esse espaço não é linear, gente. Muitas vezes baixos e muitas vezes a gente está mais embaixo do que em cima e que está tudo certo. Então, gente, fica aí o convite para vocês, passa essa live, a gente vai deixar gravado, vai subir com a gravação, para que vocês possam, sim, assistir, ter consciência desse despertar, porque o intuito é trazer informação, trazer novas consciências e fazer, sim, cada uma olhar para dentro do seu processo e se questionar, peraí, eu não preciso me culpar, eu preciso, sim, ressignificar o que eu fiz que hoje não faz mais sentido e fazer, sim, diferente. Então, 2021 está acabando aí, né? Chegando 2022, para que a gente possa fazer aí um rebuliço e algumas transformações para entrar 2022 diferente. Exatamente, aproveitar a energia aí de virada de ano, aproveitar essa força, fazer os ciclos de mudanças e, sim, fazer o cronograma, o planejamento do que quer, o que foi que fez, o que não fez. Bárbara, não tem o hábito, que boa! Começa a ter, não tenho dúvida. Começa a notar, começa a observar como é que eu me comporto, o que eu estou fazendo, o que eu estou escolhendo, está me conduzindo para onde eu quero ir, porque a partir daí, sim, a gente faz ajustes. Mas é necessário que vocês escolham. E a escolha faz parte do nosso processo de decisão, direcionamento e, sim, de resultados. Então, agradecemos a todas que estiveram aqui com a gente e todos também, eu não vi, pelo menos assim, pelo chat, não entrou presencial, cadastrado, nenhum nome masculino, assim, que eu tenha percebido, mas agradeço sim, e que vocês despertem a consciência aí, e aguardamos vocês amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã também às 8h20, só na quinta, que vai ser às 19 horas, por conta de um compromisso que eu já tinha marcado, agendado há muito tempo. Então, gente, estejam bem e reflitam sobre isso. Beijos. Gente, boa noite para vocês e façam as escolhas de vocês, porque a responsabilidade por essas escolhas é sua. Então, quem tem que fazer as escolhas são vocês, ok? Nós estamos aqui para conduzir vocês nesse caminho de escolhas, mas quem faz a escolha é vocês. Por quê? Porque vocês são mulheres que escolhem, ok? Então, lá, beijinho para vocês, boa noite, gratidão pelo acompanhamento de vocês aqui, pela companhia de vocês aqui, fica com Deus e até amanhã, até sábado estamos aqui coladinhas e com fé em Deus, segunda-feira ainda vamos montar ali aquele círculo lá, aquele encontro com todas nós juntas, ok? Um cheiro aí no coração de vocês, tchau, tchau, beijos, muito obrigada.